Fala aí, meus amigos, o vídeo de hoje tá imperdível. Vamos falar sobre provas da íntegra. Então, se esse assunto te interessa, já se inscreve, já deixa seu like e acompanha a gente, que isso aqui vai ser uma sequência de vídeos que eu quero lançar. Hoje vamos falar sobre provas, amanhã, quem sabe, revisões, questões e assim por diante. Então, vou soltar aqui o que ninguém fala na internet. Então, acompanha que certamente vai mudar muito a sua trajetória de preparação. Cara, se você está se interessando por isso, você não perde para esperar o recado que eu tenho para dar no final do vídeo. E lembrando, estamos com cupom lá no Estratégia Med. Se você quer ter o melhor banco de questões, o melhor extensivo, pelo melhor custo-benefício, assina lá, usa o meu cupom VICTOR01, beleza? Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam, provas na íntegra é diferente do que fazer questões isoladas. Não adianta você só fazer questões, tem que fazer provas. Por quê? Fazendo provas ao longo do ano, você está fazendo um ensaio para a apresentação final, que é a sua prova definitiva. E lá o cara não quer saber se você sabe passar um caso clínico na enfermaria, ele não quer saber se você sabe apresentar uma aula sobre uma doença, ele só quer saber, cara, você só é um número de inscrição, ele só quer saber se você acertou ou se você errou. Então você tem que treinar provas. E isso foi uma coisa que eu não percebi ao longo de 2024, que foi o meu sexto ano. Eu fiz muitas questões, eu fiz 27 mil questões, mas eu fiz poucas provas na íntegra. E eu percebi que isso foi uma grande mudança que eu tive de 2024 para 2025, que foi um ano que eu mudei completamente o jogo. Então eu vou mostrar para vocês a importância e como eu fazia essas provas. Primeiro, é fazendo provas na íntegra que você vai treinar a execução da prova. E quando eu digo execução, eu digo tempo, eu digo passar pro gabarito e assim por diante, criar malícia de prova. Então vamos dar um exemplo. Eu fiz a prova da USP. Cara, a prova de 120 questões, prova muito contextualizada. Eu me cansei? Claro, mas eu fiquei fadigado a ponto de perder questões, como eu vi muita gente relatando? Claro que não. Por quê? Isso é treinável. Eu tenho que saber por onde eu começo a prova. Eu gosto de começar por pediatria, eu gosto de começar por preventiva, eu gosto de fazer sem uma grande área específica. Como eu faço? Então vocês têm que descobrir isso. Isso é totalmente individual. Vocês têm que testar para saber o que funciona para vocês. Eu vou relatar mais à frente como eu fazia, mas isso é treinando. Isso é bagagem, é provas semanais. E já adianto, cara, se você não está fazendo provas na íntegra ainda, já estamos chegando no início de março, você está cometendo algum erro estratégico. Já é para estar fazendo provas na íntegra. É claro que isso é muito individualizado, mas eu já quero plantar essa sementinha em vocês. Tem que fazer provas na íntegra. Isso faz parte de uma base muito grande do estudo de vocês desse ano. Outra importância, cara, vamos dar o seguinte exemplo. Esse ano, certamente eu fiz entre 120 a 150 provas na íntegra. Eu tô te falando que você deve fazer um número tão alto quanto esse? Não necessariamente, mas eu quero que vocês entendam o seguinte. Vamos dizer que você fez 100 provas no ano. E aí, cada prova, qualquer prova que exista, ela tem 2, 3, 4 assuntos aleatórios sendo cobrados. Se você fez 100 provas ao longo do ano, cara, você teve contato ali com 300 temas de baixa prevalência muito relevantes. E isso vai fazer toda a diferença. Você vai ser exposto a alguns assuntos que não necessariamente vão ter em videoaula, não necessariamente vão estar no PDF, mas você vai ser exposto. Por exemplo, nesse ano do ENAMED caiu lá uma questão de esclerose tuberosa e muita gente errou. Como que eu acertei? Eu acertei essa questão e não chutei. Será que eu vi uma videoaula? Acho que nem existe videoaula de esclerose tuberosa. Como que eu sabia então? Cara, em alguma dessas provas que eu fiz do Brasil afora, cobrou alguma coisa sobre esclerose tuberosa. Quando chegou na prova do ENAMED, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre aquilo. Então quando eu vi lá pediatria, tumor glial, algumas alterações ali de pele, eu pensei, esclerose tuberosa. E assim você vai ganhando questãozinha por questãozinha. E isso não é um exemplo isolado. Lá na consultoria eu mostro diversos exemplos para os alunos. E ao longo das provas que eu fiz esse ano, eu percebi isso em todas as provas. Eu acertando questões que normalmente a galera vai errar, não porque a questão é extremamente difícil, mas é por um conceito muito pouco cobrado. E a pessoa normalmente nunca foi exposta a isso. Então as provas na íntegra são uma boa fonte de exposição a assuntos que teoricamente não vão estar no seu cronograma. E isso vai te dar 2, 3, 4 pontinhos. Às vezes aquele pontinho que falta para você ir para a segunda fase vai vir diante disso. Ou então, passei para a segunda fase, mas em vez de você passar no rabo da fila, você vai passar ali entre os primeiros. Então isso é muito importante. Isso fez uma diferença tremenda no meu ano. Outra coisa, lá na consultoria a gente fala demais que no cronograma a prevalência ela serve muito para a gente saber onde a gente vai gastar nosso foco, onde a gente vai dar mais energia e menos energia. E as provas na íntegra vão ser um grande balizador disso. Por exemplo, eu fiz a prova da FAMERB e era a minha primeira opção. Cara, eu sabia que distúrbio do cálcio cai muito na prova da FAMERB todo ano. Então,
Quando, por exemplo, eu fiz as provas da FAMERP e vi que todo ano tinha questões de distúrbio do cálcio, quando chegou no meu cronograma para ver distúrbios do cálcio, eu dei um foco muito maior, botei umas questõezinhas de R+, lá dentro, fiz revisões a mais para esse tema que era importante para minha banca. E como eu sabia disso? Fazendo provas na íntegra, Então olha a importância, as provas na íntegra vão balizar demais o seu cronograma, não para você excluir algum assunto, mas para saber dar mais enfoque no que é necessário para a sua banca. Por exemplo, o Unifesp cobra demais trauma torácico, cirurgia torácica. Como que eu vou saber disso? Fazendo provas na íntegra. Outra importância gigantesca. As provas na íntegra são os melhores preditores de saber o que eu irei errar no dia da minha prova ou não. Então, as provas na íntegra, na minha preparação, teve um peso imenso para as minhas revisões. Então, eu tenho minhas revisões pré-fixadas, eu tenho minhas revisões pré-estabelecidas, um número de contato pré-estabelecidos para cada assunto que eu vou ver ao longo do ano, mas o maior preditor disso a longo prazo serão as provas na íntegra. Por exemplo, eu fiz questão hoje de imunizações. Daqui 30 dias eu fiz minha última revisão pré-estabelecida para aquele assunto. Cara, se eu erro uma questão de imunizações numa prova que eu faço, por exemplo, em maio, em junho, e eu já vi o assunto e já revisei, não existe um red flag maior. Eu tenho que fazer uma revisão de imunizações nesse exemplo porque eu erraria na minha prova. Então, as provas na íntegra são um grande balizador de revisões. É assim que a gente chega no final do ano, sabendo exatamente o que revisar e não revisando aquilo porque foi pré-estabelecido no início do ano. Lá na reta final, por exemplo, eu não quero revisar um assunto que eu vi em janeiro e que eu não tenho mais dúvidas. Eu quero revisar o que eu erraria. Então, na minha reta final, por exemplo, eu fazia muitas provas na íntegra e o que eu errava virava revisão. Outubro, novembro, até o iniciozinho ali de dezembro. Por quê? O erro que eu cometeria em dezembro, por exemplo, nas minhas provas, eu estou antecipando ele em 2 meses atrás. Eu não vou descobrir que eu não sei o assunto no dia da minha prova. Eu estou descobrindo antes, fazendo provas na íntegra, treinando. E isso fez toda a diferença. Minha reta final era basicamente provas na íntegra e revisão. Errou, revisão. E assim, cara, você chega lá em dezembro, por exemplo, com um ápice de conteúdo, com um ápice de conceitos. Lógico que depois isso cai, mas é importante você chegar no seu melhor estado no dia da prova. Então, cara, olha como provas na íntegra são fundamentais por todos esses conceitos que eu falei, para ajudar no cronograma, para ajudar nas revisões, para ser exposto a conteúdos de menor prevalência e, lógico, aprender macete de prova, malícia de prova. Muita gente pergunta como que eu mandei bem na prova da USP São Paulo. Para quem não sabe, eu tirei 92 pontos. Cara, claro que tem que ter uma boa base teórica, mas muito é malícia. Via de regra, você começa a aprender que, nossa, se a questão cobra desse jeito, ela tem um padrão de, normalmente, a resposta ser por esse caminho. E a prova da USP, por exemplo, que é uma prova feita para te deixar em dúvidas, cara, saber essas malícias de prova fazem toda a diferença. É um negócio meio maluco. Você vai treinando, vai aprendendo, você parece que escuta o cara falando, olha, faz tratamento conservador. Então, cara, eu espero que nesse ponto eu já tenha te convencido a colocar provas na íntegra na sua preparação. Então vamos lá. Como que eu vou fazer provas na íntegra? Quando começar? Eu já falei, já era para ter começado. Eu tenho alunos que já fazem 2 provas por semana. Eu tenho alunos que fazem 1 prova por semana. Eu tenho alunos que fazem 1 a cada 15 dias. E eu tenho alunos que eu estabeleci para eles começarem em março. Isso vai diferenciar de acordo com a base teórica que o cara tem. Mas perceba, todos vão fazer provas na íntegra. Todos. E um conceito mais importante do que começar, esse número de provas, ele tem que ir aumentando ao longo do ano. Tem que ir aumentando. Se eu começo por 1 prova por semana, daqui a alguns meses é 2 por semana. Ali perto da reta final, 3 por semana. No ápice da minha reta final, cara, eu fazia 5, às vezes 6 provas por semana. Por quê? Imagina o seguinte, eu estou fazendo meu estudo. Meu cronograma acaba em setembro, por exemplo. Minha última revisão é em outubro. E aí? Eu não vou estudar mais daí pra frente? É aí que eu vou estudar mesmo. E aí eu aumentava demais o meu volume de provas na íntegra. Provas na íntegra e simulados. Então, cara, comece a fazer e tenha essa noção. Eu tenho que ir aumentando o número de provas na íntegra ao longo do ano. Claro que ter alguém te balizando nesse processo é fundamental. O mentor, no caso, que está te acompanhando, tem que ver, nossa, fulano de tal tá nesse nível aqui, dá para aumentar. Ou então, não, se eu aumentar agora, talvez implique um pouco no cronograma dele. Então, ter essa visão é fundamental. Mas eu quero que você já tenha essa pulga atrás da orelha. Outra coisa, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre estar um passo atrás da banca. Uma das formas de estar um passo à frente da banca é fazendo provas que não somente da banca que você quer prestar e não somente das
bancas irmãs. Eu fazia a prova do Brasilzão inteiro. Por exemplo, eu fiz a prova do BOIS, que é só para oftalmologia, e eu quero cirurgia geral. Eu nem prestei essa prova no final do ano, mas foi muito boa para treinar. Então, o que eu quero que vocês entendam? As provas que eu vou prestar no final do ano são obrigação sua de ser feitas. Mas eu não fazia apenas essas, eu fazia as provas do Brasilzão afora. Tem muita prova boa para você aprender. Vai ver diferentes contatos de cobrança e assim vai aumentar muito o seu repertório de conceitos. E aí sim você vai ver você evoluindo ao longo das provas e dos simulados que você vai fazendo ao longo do ano. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Vitor, quantas provas eu devo fazer? Cara, você tem que fazer as últimas edições. Quantas das últimas edições vai depender muito de você. As provas que eu mais queria, eu fazia mais edições anteriores. As provas que eu queria, ou não queria, eu só estava treinando mesmo por elas, aí eu fazia as últimas 3, as últimas 4, então isso varia. As provas que você vai prestar no final do ano são obrigatórias. E outra, você tem que aprender a esmiuçar a banca. Você tem que aprender os padrões da banca. Por exemplo, na prova da FAMERP, eu percebi que sempre cai trauma e quando a questão fica em dúvida, te deixa em dúvida de conduta conservadora e conduta cirúrgica, na prova da FAMERP, a conduta, via de regra, é cirúrgica. Então, quando eu chegar na prova, se eu me deparar com uma dúvida dessa, eu já sei que, até que me prove muito o contrário, eu vou fazer conduta cirúrgica. Como que eu percebi isso? Esmiuçando a banca, vendo as questões que eles já cobraram, vendo os padrões que eles cobram. Cara, eu tenho isso tudo anotado de todas as bancas. Então, meus alunos, eu mostro isso. Mostro como é que tem que ser feito. Mas você deve fazer. Aprenda os padrões. E outra, entenda que fazer a prova resolvendo ela como um dia normal é uma coisa. Agora, fazer a prova pensando nas malandragens de prova, pensando nos padrões de prova, é outra coisa. Então, tenha essa visão crítica, aprenda a fazer a prova para aprender, mas também aprenda a fazer a prova para aprender padrões. Então eu li ali as alternativas que não foram cobradas naquele momento. Então, pô, se o diagnóstico diferencial foi esse aqui, esse ano não foi cobrado, será que não vai ser cobrado ano que vem? Pô, se a FAMERP cobrou 2 anos seguidos o diagnóstico da apneia transitória da RN, será que ano que vem não é a conduta? Ou melhor, será que ano que vem não é outro distúrbio respiratório? Então perceba, é essas perguntas que vocês devem fazer a si mesmo para chegar munidos de informação no dia da prova. Vocês têm que dominar o que dá para ser dominado. As provas antigas todo mundo tem acesso. É obrigação de vocês saber decorar das provas que já passaram, fazendo e esmiuçando, fazendo e esmiuçando. Errou, revisão. Errou, revisão. Tem que dar valor a isso. Esse é o ponto alto da preparação. Então, eu gostava demais de fazer provas. Eu colocava, quando eu comecei a fazer uma prova por semana, era o meu melhor momento da semana. Era o momento que eu sentia que eu mais aprendia. E Vitor, como é que você resolve sua prova? Vamos lá. Eu já testei todos os métodos e você tem que achar o que é melhor para você. Eu percebi que eu não me dava muito bem começando por alguma grande área específica. Então, como eu fazia? Eu gostava de fazer a prova com o seguinte intuito: eu tenho que ler ela inteira em no máximo 1 hora de tempo. Eu não estou dizendo resolver ela por inteira, mas ler ela por inteira. Por quê? É muito ruim, vamos dizer que uma prova tem 4 horas de duração. Você está na 3ª hora, ainda falta uma grande área para ser resolvida e você não faz a mínima ideia das questões que estão ali para frente. Cara, isso dá um nervosismo absurdo. Então, eu quando abro qualquer prova minha, eu vou folheando. Eu só marco aquilo que é muito óbvio. Questões de bate-pronto que eu não tenho dúvidas. Por quê? No dia da sua prova, você vai estar nervoso. E você vai ver que vai errar questões por bobagens. Vai errar a questão lá no início da prova porque está nervoso. Então, eu passava ali o olho, marcava só o que era muito, muito óbvio. As questões que eu até sabia a matéria, mas que eu tinha que pensar um pouco, que eu tinha que lembrar de um fluxograma, eu pulava. Porque era o tempo que ia passando esse nervosismo. Ali, no máximo em 1 hora de tempo, eu já tinha folheado toda a prova e marcado as questões fáceis. Eu ia no banheiro, dava uma respirada e voltava. E aí sim, eu voltava para fazer as demais questões. E no final dessa segunda passada, sobrava apenas as questões que eu estava realmente em dúvida. Ali 7, 5, no máximo 10 questões. E aí eu me dedicava o restante do tempo inteiro que eu tinha apenas para aquelas questões que eu estava de fato com muita, muita dúvida. E assim, cara, eu conseguia resolver as provas com muita facilidade no quesito execução / tempo. Via de regra, eu terminava provas com 2 horas de tempo, 2 horas e meia. E outra, você tem que treinar o tempo de passar pro gabarito. Cara, eu particularmente demoro demais passando pro gabarito. E é uma
é uma coisa minha. Então eu sabia que eu tinha que fazer a prova um pouco mais rápida para sobrar essa gordurinha para queimar de tempo para passar pro gabarito. E tudo isso é treinável. Vitor, fiz a prova, como que eu corrijo? Cara, sempre corrija no mesmo dia. Sempre. Se fez a prova de manhã, corrija à tarde / noite. Por quê? Mais importante do que fazer é corrigir. É corrigir. Então, eu preciso que você lembre qual foi o raciocínio que te levou a marcar aquela alternativa, e se aquela alternativa era certa, você consolida esse conhecimento, esse raciocínio. E se a alternativa for errada, você tem que mostrar para você mesmo que aquele raciocínio estava errado e readequar o seu pensamento. E isso, se você deixa para corrigir 2, 3, 4 dias depois, você perde essas minúcias da correção. Aí você perde o grande estopim da correção. Então corrija no mesmo dia. Corrija no mesmo dia. Eu gostava de imprimir minhas provas, ou fisicamente, ou jogava pro tablet. Porque no final do ano eu gostava de revisitar as provas e ver aquilo que eu errei e o que eu acertei e ver, olha, isso aqui realmente agora eu já sei. Ou então, nossa, eu erraria de novo essa questão mesmo no final do ano. E isso já me deixava de cabeça em pé de refinar aquele conteúdo, de fazer uma revisão a mais. Então, galera, provas na íntegra vai ser um divisor de águas para sua preparação. Se você não der importância para isso enquanto é tempo, vai te custar um preço muito, muito caro. E durante a minha correção, eu gostava de ir riscando a prova. Vou dar um exemplo. Vamos dizer que eles cobraram lá classificação de Rinchey grau 2. Aí eu marquei lá que era a pélvica, abscesso pélvico. Mas eu gostava de fazer uma proatividade em cima das minhas provas enquanto eu treinava. Então, se me cobrou o grau 2, eu gostava de anotar na questão mesmo, por exemplo, qual era o grau 1, qual era o grau 2, qual o grau 3, qual o grau 4. Por quê? Eu sempre estou me esforçando para saber uma vírgula a mais que poderia ter sido cobrada. Porque às vezes ele cobrou o grau 2, você sabia. Mas se ele te cobrasse o grau 3, você talvez erraria. Então eu sempre tentava fazer um passo à frente à banca. Porque pode ser que ano que vem eles cobrem o outro grau nesse exemplo. Então sempre tenham essa proatividade fazendo as questões. Galera, acho que esse vídeo ficou muito bem explicativo. E agora vamos à notícia final. Eu estou muito feliz em anunciar que eu fechei uma parceria muito legal com uma mentoria de residência. Eu tô com uma consultoria e foi um negócio magnífico, realmente muito feliz, cara, os alunos muito dedicados, é muito bom ter esse espírito de comunidade. Aqui no YouTube o que mais me alegra é isso, são pessoas com o mesmo propósito, pessoas querendo o mesmo objetivo. Então, a galera que fechou a consultoria comigo era uma galera muito proativa, e isso era muito legal e a gente tá acompanhando e tá vendo a evolução deles. Só que eu precisava de algo mais concreto para avaliar todo mundo ao longo do ano, acompanhar de fato. E aí eu fiz essa parceria com o Aprova R1. Então, se você tem interesse que eu seja o seu mentor, ou melhor, Vitor, você não tem mais vagas, porque o que acontece? Eu vou começar a cirurgia, eu vou ter um número limitado de alunos. Então corre lá se você quiser ser meu aluno e garantir a sua vaga. Mas lá nós temos mentores da USP, mentores da Unifesp, mentores de todas as provas grandes de São Paulo. E para quem é de Belém, todas as provas, o EPA, o FPA, nós também temos mentores para isso. Então lá nós vamos conseguir detalhar e muito, ver a progressão de fato do aluno, ver o que ele está marcando, o que ele está acertando e melhor, eu vou montar o seu cronograma, eu vou dizer o que você vai ver a cada reunião. Na reunião eu vou predefinir o seu assunto, a sua revisão e tudo mais. Eu vou ter uma visão muito de perto de vocês. E um pré-requisito que eu tinha para fechar com uma mentoria era ser uma mentoria acessível. Então eu acreditei muito no projeto, eu conheço particularmente cada um dos donos, cada um dos fundadores e é uma mentoria acessível para vocês. Então eu vou deixar no primeiro link o WhatsApp deles, para vocês mandarem mensagem já falando que veio pelo Vitor e que se quiser ser meu aluno, já avisa lá, eles vão marcar uma reunião com vocês, totalmente sem compromisso, mostrar a plataforma, mostrar a ideia da mentoria e, cara, vai ser um divisor de águas. Confie, vamos fazer desse ano o último. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é nóis, galera, deixa aí seus comentários, deixem sugestões de novos vídeos e é isso, um abraço a todos.